Então, agora nós vamos falar sobre os tipos de contratos de transporte marítimo. Agora, então, a gente vai falar dos tipos de contratos marítimos. A divisão de despesa, ou seja, aquilo que vai estar envolvendo o transporte marítimo, ele vai gerar diferentes possibilidades de contrato. Tá? Como a gente viu, o transporte marítimo envolve navio e carga. E tem que estar tudo bem amarradinho. Porque envolve muitas pessoas, envolve donos de diferentes cargas, dono do navio, bom, e aí a gente vai, né? Dono do casco, o armador, o operador e etc. Então a gente tem basicamente dois tipos de contratos, né? O conhecimento de barque, mas que no linguajar comum a gente chama de BL, Bill of Lading, e as cartas partidas. Só que carta partida ou charter party, ela tem uma subdivisão ou diferentes tipos, né? Então a gente vai ter a VCP, a TCP, a by demise, a BCP, o COA. Também eu vou apresentar elas para vocês ao longo desses slides, a gente vai falar bastante sobre elas, mas sem aprofundar muito, né? Porque não é bem o foco dessa disciplina. Mas a gente começa a entender, e a gente vai falar mais adiante, que a gente tem, num somatório, 6 tipos de contratos. Decorrentes de quê? Das divisões das despesas relacionadas ao transporte marítimo. O BL e as cartas partidas. Como eu tenho 5 tipos de cartas partidas, então num total 6 contratos. Obviamente a gente tem falado, né, que transporte marítimo envolve navio e carga. Logicamente a carga não chega no navio sem ter sido trabalhada, ou seja, sem ter é, ocorrido várias coisas para que ela pudesse estar embarcada. E mesmo quando ela entra a bordo, algumas outras ações são tomadas. Então, nesse slide, a gente vai falar um pouquinho e vai começar a apresentar para vocês duas outras definições importantes: a capatazia e a estiva. A estiva, a gente vira e mexe, ouve comumente, os estivadores da área portuária, do porto, estão em dificuldades por isso, ou vão entrar em greve. Então, exatamente, são dois tipos de trabalhos que são parecidos, mas têm umas peculiaridades e diferenças. Essa definição encontra-se na nova lei dos portos, que é de 2013. Tá? Então, para o recebimento da mercadoria a bordo, a entrega no porto de destino, sempre vai ter despesas. Despesas relativas exatamente à capatazia e estiva. Essas duas definições você encontra na lei, aqui eu já deixei um supra-sumo. Obviamente, sempre lembrando para vocês que sempre o que eu destaque em amarelo é muito importante para vocês. Não que os demais conteúdos não sejam. Sempre lembrando também que você encontra todo esse conteúdo na apostila, então você pode, além das aulas, acompanhar através da apostila. Então, a capatazia é a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto. E aí vai compreender o quê? O receber a carga, o conferir a carga, o trânsito dentro do porto, né? A abertura de volumes para conferência aduaneira, né? Ou seja, toda a carga que entra e sai é verificado pela aduana, a manipulação, a arrumação, a entrega, o carregamento e a descarga de embarcações, quando é feito isso tudo pelo aparelhamento do porto, aparelhamento portuário. Então essa é a definição de capatazia. E o que a lei então define como estiva? É a atividade de movimentação de mercadoria aonde? No navio, seja nos seus convéses, seja nos seus porões, né? Sejam embarcações principais ou auxiliares. Por que auxiliares? Porque às vezes a carga sai do porto por uma embarcação auxiliar que vai até uma embarcação principal, tá? Incluindo aí transbordo, arrumação, peação, despeação. O que é peação e despeação? Vocês já devem saber, mas não souberem, a gente explica. Peação é a amarração da carga a bordo, ou seja, para que ela não sofra a influência do balanço do navio. Então, para ela fique segura e possa ser conservada. A despeação é a desamarração, né? Bem como o carregamento e descarga quando realizados por quê? Equipamentos do próprio navio. Por isso que alguns navios têm o seu próprio guindaste, seu pau de carga e etc. Tá? Então você começa a ver que é uma outra informação e uma definição importante, dada inclusive em lei. Estiva
e capatazia não são a mesma coisa e não é realizada pelo mesmo equipamento. A capatazia, como a gente viu, é realizada pelos equipamentos do porto, e aí a gente fala tanto de material quanto de pessoas, e a estiva pelo pessoal de bordo, tanto material quanto de pessoas. O transporte marítimo, né, a modalidade de contratação do frete é fundamental para o seu valor, pela sua cotação. A gente vai falar dessas modalidades. Essas modalidades, assim como aqueles incoterms, têm siglas, né, formadas que vão indicar exatamente qual a modalidade que foi contratada, e nessa modalidade está definindo o responsável pelo pagamento das despesas. Como a gente viu ali, resumidamente, capatazia, estiva, e todas as despesas relacionadas. Então, as condições de frete são definidas, cabe aqui ressaltar, sempre pelo armador, que é quem vai fazer o transporte, nunca pelo embarcador, que vai ser o exportador ou o importador. Como ele faz isso? Uma livre negociação, tá? E aí ele barganha, negocia, e aí vai negociar. O exemplo que eu dei exatamente, daquele bem simples, que é o do saco de cimento, né? Ali você, o armador, entre aspas, sempre lembrando, é o dono da loja de material de construção. Ele está ali negociando com você, que pode ser o seu próprio transportador. Você leva o saco de cimento, aí vai pagar um valor menor, ou vai te cobrar para pagar esse frete, tá bom? São esses exemplos que a gente vai falar. O nome, né, desses códigos que a gente vai falar sobre exatamente birth terms, né, ou seja, os termos relacionados a essa livre negociação, tá bom? Então, paralelamente às incoterms, a gente vai ter as diferentes modalidades do frete, né? Que para formar esses birth terms, a gente usa o quê? Falei para vocês que iam ter códigos em tipos do Incoterms. A gente usa a língua inglesa como base, tá? Então a gente pode ter as letras F, I, O, S, T e L. F de free, de livre de despesas para o armador, porque a gente sempre lembra no slide anterior que eu falei que o armador é que fica responsável para conduzir essa negociação. In, no embarque. Out, no desembarque. Stowed, ou seja, estivado. Trimmed, rechego. Rechego é a arrumação da carga, né? Principalmente carga a granel. Line terms, termos de linha, ou seja, termos da rota, comumente utilizados. A gente vai falar, vai ver alguns desses termos mais adiante, nos próximos slides, mas aí você entende como é composto, ou como foi formado esses códigos, né? Assim, a gente pode dizer, quanto aos responsáveis pelos pagamentos dessas despesas, a gente teria o GT, né? Golf Tango, Gross Terms, todas as despesas no embarque e no desembarque são por conta do transportador, ou Line Terms ou Berth Terms. O armador é o responsável pelas despesas referentes ao embarque, estio e desembarque. Cabe ao exportador colocar a mercadoria livre junto ao costado do navio. No nosso caso, como a gente está focando exatamente o line terms ou berth terms é o que a gente trabalha rotineiramente, ou seja, o armador é o responsável por essa negociação, tá bom? Além do FFA, que a gente viu no slide anterior, que é o basicão, né? Free from alongside, a gente tem outros que a gente cita aqui. O fio, o fios, o fioche. Fio, free in and out, livre de entrada e saída de bordo. Cabe ao armador apenas o transporte da mercadoria. As despesas com embarque, estio e desembarque ocorrem por conta do afretador. Fios. Free in, out and storage. Livre de entrada, saída e arrumação. Variante da anterior. Despesas com carregamentos de vários carros por conta de terceiros. Já aparece um terceiro. Fioche. Outra variante da fio, né? Utiliza sobretudo o transporte de granéis. A armador fica livre de despesas, né? Com carregamento. Então, isso é mais específico para granéis. Aqui já vê a FI e a FIS. Free in e Free in and Storage, ou seja, livre de entrada a bordo, que é a FI, e livre de entrada e arrumação.
O exportador encarrega-se do pagamento das despesas referentes a embarque e estiva, FII, e ao armador cabe responsável pelo pagamento das despesas com desembarque. Na outra, FIIs, o armador fica livre das despesas com carregamento e com estivagem. É uma variante da anterior. Tá? Aqui a gente tem a FILO e a FISLO. Tá? A FILO é mais uma variante da anterior, da FI, né? Do slide anterior. Aqui é Free In, Liner Out, livre de entrada e responsável pela saída. O armador fica livre das despesas com carregamento, mas a descarga ocorre por sua conta. O FISLO é uma Free In Storage Line Out, livre da entrada e arrumação e responsável pela saída. O armador fica livre das despesas com carregamento e estivagem, ficando a descarga sob sua responsabilidade. Também uma variante da modalidade FI. Aqui temos agora a FO e a LIFO, né, que têm os mesmos princípios, tá? Mas com uma pequena diferença. A FO ela amarra bem direitinho. Despesa com carregamento por conta do armador e os gastos de embarque e estiva correm por conta dele, desse armador. Mas não amarra muito a saída, ou seja, livre de saída. Já a LIFO ela tem o mesmo princípio e complementa, ou seja, descarga por conta do afretador. Carregamento por conta do armador, descarga por conta do afretador. Tá bom? É como se fosse amarrando, complementando, ou seja, deixando bem quem vai ser o responsável. A FO, ela deixa livre, ou seja, teoricamente, não é caso do armador, porque a gente sempre lembra que quem conduz essa negociação é o armador. Aqui temos a FIOT e a FIST. FIOT, Free Out and Trimmed. O armador fica livre de despesas com carregamento, rechego e descarga. Esse rechego é o Trimmed, né? O FIST, Free In, Stoned and Trimmed. O armador fica livre de despesas com carregamento, estivagem e rechego. Pequenas diferenças, né? Ou seja, como a gente falou no início, isso tudo vai amarrando as responsabilidades. Finalizando esse capítulo 5, nesse penúltimo slide, eu volto a destacar, né, nas modalidades de contratação de frete, o quanto elas são importantes serem definidas, assim como os incoterms, né, para fixação da cotação do frete a ser pago. Tá? Uma vez que tem que estar bem amarradinho os responsáveis pelo pagamento de despesas inerentes ao transporte das mercadorias. Aqui a gente fala muito e focou muito na estive e na capatazia, e todas as demais também são aí incluídas. Então isso vai estando amarradinho, você consegue fazer uma cotação e negociar bem esse valor do frete. Sempre lembrando nesse último slide que as condições de frete são definidas sempre com base no armador, ou seja, ele toma a rédea e ele negocia. Nunca é o embarcador, que pode estar fazendo o papel de exportador ou importador. Compete a ele indicar os gastos, ele, armador, indicar os gastos com embarque e desembarque. E estiva estão ou não incluídos no valor do frete. Eu já falei isso nos slides anteriores, mas eu fecho com esses dois slides, capítulo 5, chamando bastante atenção em cima disso. Tá bom? Vamos então encerrando aqui o capítulo 5. Daqui a pouco a gente vai estar junto aí no capítulo 6.